E aí, galerinha? Olá! Episódio 17 de Sosonofrieren. Vamos para mais um react. O último episódio foi muito levinho, a gente falou bastante, então eu não vou... Não vamos nos estender muito aqui. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando do nosso react. E vale lembrar, o episódio sai um dia antes pra quem é membro, R$2,99. Se você quiser se tornar membro, receber os episódios adiantados e nos ajudar, a gente agradece. É isso aí. É isso aí, vamos pro episódio? Bora lá. Eu acho que ele vai se separar do grupo. 10年前に旅に出た親友と合流することだ。ゴリラの行き先分かった？テューは北側諸国中部の Ah, 交 bem 易 ao 都市だ。 oposto mesmo. ここからはるか東方。オイサーストとは反対方向だね。 A cara de assustado do Stark. フリーレン、俺はゴリラを追いかけるために旅に出た。知ってるよ。とりあえず日も暮れそうですし、結論は明日でもいいんじゃないですか。 Eu acho que ele já tomou a decisão dele. 集落の小屋貸してもらったぜ。自由に使っていいってよ。ありがとう。 Olha, ele sabe costurar. O aventureiro tem que saber se virar, né? 取ってきたぞ。 晩ご飯の食材。 Nossa, por que ela tá com essa cara? Deve tá pesado. 手がちべったい。 Ah, tá com frio. だいぶ寒くなってきたからね。 Aqui também esfriou bastante, graças a Deus. Amém. すごい。これは新記録かも。どれどれ。本当だ。超冷てえ。でしょう。 Queria ela brigar com ele. やめて。新記録でしょ。冷たい。まったく。 Ele já tá pensando que ele vai sentir falta já. Ele acostumou com eles, né? Querendo ou não, ele é o que cuida do grupo, né? Porque Ele é a mais velho, Frieren, né? tipo, não é tão perspicaz pra algumas coisas. É que não falei, ele é o mais velho e a Frieren não 猛吹 conta. 雪にでもならない限り大丈夫だよ。 Mas se ele for embora, de novo eles vão ficar sem um curandeiro. Aham. ありましたね。 Acho que vocês vão passar uns meses aí. Vixe, vocês vão ficar um tempinho aí, ó. Pro desespero da Fern. Que cara de simpático que esse NPC tem. どうするザイン？出発する？それ聞く必要があるの？寒波が去るまで動けないか。そういうことだ。でもまあ A gente ficar em casa 酒場も雑貨屋も no あるし quentinho na época do frio é a melhor coisa que tem. Uhum. この前の山小屋と比べたらだいぶマシだね。何よりこの集落には怪しい老人がやっている魔法店があるんだ Um よ。 velho suspeito. 私の経験上、ああいう場所には伝説級の魔法がある。そこをゆっくり漁れるのは大きいね。伝説級の魔法。 Quem que quer sair de casa nessa 今ま nevasca, でにどん gente? な魔法があったんだ？カビを消滅させる魔法やしつこい油汚れを取る魔法だよ。 Gente, isso é muito bom. 確かにあれは世界が一変するほど便利でした。 おばあちゃんの Aqueles são práticos. Conhecimento とに caseiro か de く boa. 今は待つしかないよ。北側諸国の冬は舐めていると死ぬからね。 Ela toda feliz. 実際、渋谷山脈ではシュタルク様が死にかけましたからね。 俺は北側諸国の人間だぜ。そのくらい分かっている。 Gente, essas roupas deles são muito finas. もうしばらくは一緒にいることになりそうだな。 Ele parece um pouco satisfeito. É. Eu acho que ele não tava pronto pra se separar deles. Adoro esses momentos do anime. Você percebeu que a
A relação do Stark com a Fern mudou um pouco. Melhorou, né? Aham. Mas é porque ela deixou de ser chata. Não quis dizer que ela não era chata, só falei que melhorou, que tipo, tá diferente. Mas não parece que é ela que tá mais aberta a ter um diálogo normal com ele agora? Sim. Que ele sempre teve Não, ele disposto. sempre foi normal pra ele, mas era ela que sempre tratava ele de um jeito injusto. ほとんど一緒にいなくねザインちょっといい？どうしたんだフリーレン酒場に来るだなんて珍しいななんだかシュタルクとフェルンの様子が変なんだよ。 Vixe, só porque eu falei. 多分喧嘩してる。仲裁してよ。それは構わないがなんで俺に頼むんだ Que você é um adulto. 仲裁は僧侶の仕事なんだよ。そうなの Como é que você vai fazer quando ele for embora, filho? Nossa, eu falei muito cedo, né? Aham. 状況だな Exatamente. おい一体何があった シュタルク様が悪いんです。 Ele olhou pra uma outra menininha lá na cidade. 俺が全部悪いんだ Ele só aceita. Ele nem sabe o que é, mas ele aceita. 一人ずつ隣の部屋に来なさい Parece o professor separando a briga na escola. A cara dela. で何があったんだこの小屋に来たばかりの頃 Ah, ele fez o 俺の mesmo. ほっぺに冷たい手を当てたじゃんおおあったな今日それをやり返したらフェルンが切れちゃった ガキかよ Mas ela foi muito injusta. 女の子 Isso が é normal. ペタペタ触られていい気がするはずねえだろうこのままでいいと思うか仲直りしたいですシュタルクお前は俺と違って根はいいやつなんだから Ele é muito 正直に気持ちを言えばいい inocente. 仲直りしたいのならちゃんと相手にそう話すんだ Mas ela exagerou também, フ né? リーレンは Sim. 喧嘩の仲裁なんかしてくれないぞ Não precisava de tanto. ああ分かってる Exato, por isso que eu tô falando. É que ele é muito inocente, ele faz as coisas na inocência, ele não faz por mal. Só que ela leva tudo a ferro e fogo quando se trata 悪気 dele. があったわけじゃない分かってます。私が意地 O に pior é que ela sabe que ela faz Não, cagada isso- e ela não muda, sabe? 言葉といえば私のせいですし、触られたことは気にしてはいません。 Foi só uma brincadeira, filho. ただ、肩を押さえた腕の力が強くて、 Ó, ちょっとだけ怖いと思ってし será ま que った ela んです。 ficou intimidada? Pode ser, por causa da força física dele, né? É. シュタルクのこと嫌いかなんでそんなこと聞くんですか？そう見えますか？ Às vezes parece. 怖かったことをちゃんと話して仲直りだもっと優しくして。ごめんよ Nossa, o Zion vai fazer tanta falta nesse grupo. Vai. もう付き合っちゃえよ Por favor. よくわからない。 Exatamente. ザインはとても頑張っていると思うよ。ありがとうね。助かったよ。フリーレンお前ぐらいだよ俺のことをガキみたいに褒めるのは実際にガキでしょ。 Pra ela é. まあ悪い気分はしないなあずっと気になっていたんだが旅に誘ってくれた時もそうだがなんで俺なんかにこんなに構ってくれるんだやっぱり同族嫌悪かな。冒険に出ようとしないザインが魔王討伐に旅立つ前の私とよく似ていて頭にきた。 Uhum. それは構う理由にはならねえだろうだからこそきっと私はきっかけを与えたかったんだろうね。なんだそりゃ勇者ヒンメルならそうしたってことだよ。 Esse é o bordão não, é o lema deles agora, né? É. O que o herói Rimmel faria. 君が旅立つきっかけはこの僕だ私はヒンメルたちに旅立つ勇気と仲間と過ごす楽しさを教えてもらった。どうザイン、楽しかったでしょ？ああとても楽しかったよ
Nossa, é tão legal que os feitos do Himmel ecoam, sabe? Até hoje. Acho que vão ecoar por muito tempo, né? Enquanto as pessoas lembrarem dele, né? ゴリラはあんたのことよく話してたよ。一緒にずっと歴史に名を残すような英雄になるってね。Cara, tomara que ele encontre o amigo dele. E tomara que ele não esteja morto. Porque essa história dele tem uma cara de que não vai terminar com um final feliz, sabe? Tipo, 10 anos sem voltar, né? やっぱり俺はゴリラを追いかけるよ。 Tava óbvio. もう後悔するつもりはないんだ。分かっているよ。じゃあ元気で。またね。またな。 Tadinho do Stark, voltou a ficar só ele no meio dessas duas. ザインは2人と違って大人だからね。きっとうまくやるよ。 Eu tô mais preocupado é com vocês. É, ele vai fazer muita falta pra vocês, de verdade. Quer ver ele tá chorando? Nossa, que foda. Parece que foi... eles ficaram juntos tanto tempo, né? Uhum. Que pra eles foi, na verdade. Pra gente que não... É. Passou rápido. É tão silencioso viajar sozinho, coitado. Tadinho, não, que dó. A Frieren é de lei, né? Já escureceu? Ele ficou o dia inteiro fazendo um ensopado? Não, Ah, que eles susto. estão dentro da caverna, né? Ah, tá, que susto. Eu acho que isso tá muito estranho, não parece que elas estão doentes. Nesse frio não seria, né? Difícil. É, a Fern tá doente. Nossa, como o Zen tá fazendo falta. Só mais 12 horas. Eu consigo. Uhum. Consegue. Que falta que o Zen já está fazendo. Se ele tivesse aí, ele curava a Fern rapidinho. 水持ってきたぜ。あった。何それ。ザインが残してくれた薬草について書かれた手記だよ。ザインが。魔法で病気の判別をすれば対応する薬草がわかる。でも病気の判別って女神様の魔法だろ。確か聖典の所持者しか使えないって話じゃ。私だって聖典くらい持っているよ。ん？鍋敷きにされてる。僧侶の才能がない私でも簡単な病気の判別くらいはできるよ。難しい病気はわかんない。大丈夫かよ。ただの風邪だね。この地方だと使える薬草は、そういえば以前ヒンメルたちと薬草を採取した場所が近くにあったっけ。とりあえず寒さをしのげる場所まで行こうぜ。そうだね。Tem gente. Essa vaca é mais eficiente que um cachorro.
来た時は村だったんだけどね。もう何十年も前のことよ。勇者様も立ち寄ったことのある由緒ある村だったのだけれどもね。まあゆっくり休んでいくといいわ。ありがとう。ところでこの近くにつらら桜の木があったよね。 Cerejeira de ここ gelo? から北に少し入り組んだところにあるけれども、 Tem monstro. 大丈夫。前にも来たことがあるから。じゃあ私は仕事してるからね。待っててね、フェルン。薬の材料を取ってくるから。ここに来てからずっと手を握っているな。辛そうだからね。フェルンは風邪をひいた時、手を握ってあげると安心するんだよ。 Ai, meu Deus, é uma criança. Que bonitinha. Tá ficando com vergonha. Não sou mais criança, vai logo. フリーレン様、 Ela. 恥ずかしいです。なんで？ É por causa do Stark. Uhum. ください。そっか。そうだね。 A Frieren parece que não gostou muito. Ficou meio Eu acho triste. que ela não entendeu, sabe? Que ela não é mais uma criança, né? É. ちょっと前までこのくらいの女の子だったんだよ。背も私の方がずっと高かった。あっという間だった。私の中ではね、フェルンはまだ子 É 供 isso, なんだ。 Sabe o que eu ela fiquei não pensando? entendeu, sabe? O fato da Frieren ser jovem, será que ela vai continuar ずっと crescendo? そうだ。 Talvez. さっさと薬の材料を集 Viu, め na ないと cabeça dela, a Ferna ainda não cresceu, porque o tempo dela é diferente do tempo dos humanos, né? Exatamente. É que nem filhote de cachorro, que cresce do nada. É. Você olha pra ele hoje, ele tá assim, amanhã ele tá assim. É. Essa tartaruga deve ter a idade do Kraft. Nossa, tá longe essas ervas, hein? つらら桜の木がある場所だよ。 Deixaram ela sozinha quanto tempo? É, que ela tá com a tiazinha lá, né? 使うのは木の根に生えているキノコだけどね。 Oh! 綺麗だね。フェルンにも見せてあげたかった。冬に咲く花の中では一番好きかな。 Cara, uma flor que floresce no inverno. 花は有毒だから気をつけてね。 Vixe. Uou! Por isso que tá aí. なあ、なんでフェルンの手を握ったんだ？普段はそこまで子供扱いしてねえだろ。子供扱いしたつもりはないよ。フェルンが辛そうだったから手を握っただけ。私はあれしか苦痛を和らげてあげる方法を知らないから。私はどうすればよかったんだろうね。だったらもうやりたいようにやるしかないんじゃないか？少なくとも師匠はそうしていたぜ。多分人には心の支えが必要なんだ。支えてもらって悪い気分になるやつはいねえよ。何のつもり？ Eu achei que era Flame. 風の時は心細いからね。幼い頃亡くなった Eu acho que ela fez isso como uma memória, tipo, sem querer, sabe? 子供の頃の話でしょ。心の支えが必要なのは子供だけじゃない。悪い気分ではないだろう。そうだね。悪くないかも。気遣う僕もなかなかイケメンだろう。思ってて。 Engraçado que a Frieren tem um rosto redondo, né? Olha lá a cara gordinha dela. 多分フェルンが恥ずかしがっていたのは俺がいたからだ。甘えている姿なんて人に見られたくなんかないよな。ありがとうね、シュタルク。やりたいようにやってみるよ。お礼にシュタルクが風邪をひいた時は私が手を握ってあげるね。 Acho que a Ferna vai ficar com ciúmes. 恥ずかしい。
よし、じゃあキノコを回収するか。よいしょっと。 Nossa. 思ったよりもでっかい。怖い。あとは他の材料を加えて、よーくよーく。 Meu Deus, que medo. Eu não ia tomar isso aí, não. みたい。すごく怖い。口を開けてフェルン。 Pro mingau. E vai ele trabalhar de novo. あんた上手だね。助かるよ。 Tem que pagar a estadia. É. 大丈夫だよ。すぐに良くなるから。フリーレン様、私はもう子供では。知ってる。知っているよ。くれぐれも体には気をつけていくんだよ。本当にありがとうございました。だいぶ良くなったな。 Que sorte que tinha essa casa aí. Uhum. フリーレン様とシュタルク様、ザイン様の指揮のおかげですね。それにあのお家の方にも大変よくしていただきました。よし、それじゃあ目指すは魔法都市オイサーストだ。 Nossa, já acabou? Acabou. Eu achei que esse episódio passou rápido. Não aconteceu nada, ela só ficou doente. Realmente, foi isso. Não, teve a separação A despedida, da despedida do Sen. É. Verdade. Teve isso. Ele ficou a maior parte do tempo ali na doença da Fern. Você quer ver a ending? Acho que não precisa não, né? Não. Tá, a gente já viu a opening. Mas eu sei, gente, não tem muito o que comentar Pô, desse episódio, desse não. Foi episódio não tem, porque não aconteceu nada. mais um Nada de episódio levinho. relevante, né? É, mais um episódio levinho. E eu acho que eles colocam esses episódios entre os acontecimentos maiores do anime, os que levam a história pra frente, justamente por causa disso. Ainda é uma história sobre tempo. Então eles têm que manter a gente nesse ritmo, sabe? E eu acho isso legal. Isso legal. O anime ele é fiel à própria proposta. Então, não, aqui é sobre uma história lenta, uma história de tempo, então a gente vai contar dessa Uma história maneira. mais gradativa, né? História gradual, É, gradativa. Não sei. dá na mesma. Dá. Não. Enfim. Gente, é isso aí. Acho que não tem muito que a gente desenvolver sobre esses episódios. Além da mais desenvolvimento de personagem da Frieren. E, que nem a gente falou no último episódio. Vai de pouquinho em pouquinho, vai mostrando as mudanças dela. E eu acho isso muito legal. Eu fiquei triste com a separação do Zen do grupo. Porque, tipo assim, eu fiquei triste por dois motivos. Um, porque eu acho que o grupo Precisa desse personagem. precisa dele. E outro, porque ele ficou sozinho, né? Na jornada dele. E um terceiro motivo, ele é um personagem muito bom. É legal ter ele na história, sabe? Aí eu fiquei meio triste, porque eu achei que ele ia acompanhar eles até o final. Achei que ele ia acabar encontrando o amigo dele, assim, no meio do caminho, sabe? E talvez o amigo dele até se juntasse à jornada, enfim. Ou então que demorasse mais pra ter essa separação, sabe? Porque parece que foi tão rápida. Ele mal se juntou ao grupo e já separou. É, verdade. Mas é o que eu falei, eu tive a impressão que foi tanto tempo que ele tava com a gente, sabe? Tá vendo como esse anime brinca com a nossa noção de tempo de uma forma Engraçado ele mediando, né? A situação da Fern com o Stark. como um adulto faria. Exato. E a Frieren não tem o menor jeito pra isso. O menor feeling pra situação. Não tem. E ele depois se lamentando. Namorem logo! Pelo amor de Deus, para de dar trabalho. Não sei, acho que falta a Fern desenvolver um pouquinho o jeito dela antes de começar um relacionamento com o Stark, porque... Por falar em namorem, já que, né, não teve tanta coisa pra gente comentar do episódio, mas tem alguns comentários que a gente tava até comentando entre nós dois, que a gente achou bem interessante, sobre o anel e a pulseira da Fern, né, sobre o simbolismo o simbolismo que o anime traz. E eu achei muito interessante, os comentários de vocês foram bem ricos pra gente nesse quesito. Ótimo, bom. Né, que até eu vi acho que foi ontem até, que falava do anel da Frieren. Tem dois pontos aí que eu quero abordar em relação a esse ponto. O anel da Frieren, se eu não me engano, era uma flor do que mesmo? Acho que é uma Flor de lótus, né?
O anel da Frieren é uma flor de lótus não desabrochada, né? Isso, e aí tá Que é fala, um simbolismo do amor que o Himmel sentia por ela, mas que nunca teve resultado. Que uma nunca, flor que nunca desabrochou. poderia desabrochar, um amor platônico, né? Um amor que talvez não tivesse um futuro, né? Porque ela é lenta demais, né? Porque era um broto, né? Um amor nascendo, um amor platônico, um amor que não teria resultado. Então o Himmel sabia disso quando ele deu o anel. E ao contrário do anel, a pulseira da Fern é uma flor desabrochada, né? É uma que flor. no caso ela e o Stark, eles podem ter um relacionamento. Eles podem ter uma história, né? Pra isso é mais palpável do que a história do Himmel e da Frieren. É possível e já tem até nuances acontecendo, E né? tem outro ponto que eles falaram. Não sei se foi, acho que foi o Silverfang que falou, mas acho que teve outras pessoas que falaram. Que o simbolismo maior do episódio a gente não pegou. Que é quando o Himmel coloca o anel no dedo da Fern, da Frieren. Inclusive a gente usou essa imagem de thumb. Bem no meio dos dois tem um relógio gigantesco, que é a coisa que mais separa os dois. O tempo. Isso, a hora que falaram isso, minha cabeça explodiu. Falei, caramba! Tava ali gritando na nossa cara e a gente não percebeu. Olha como esse anime é incrível. Mas por isso que é legal a interação. Acho que a magia do React também é legal isso, essa interação que vocês têm com a gente. Porque a gente vê coisas que às vezes vocês não veem, ou que vocês não viram assistindo da primeira vez e com a gente vocês acabam vendo. São outros pontos de vista e vocês veem coisas que a gente não vê. E é por isso que a gente gosta de ler comentário, entendeu? Porque vocês enriquecem ainda mais a história pra gente. Ainda mais num anime tão foda desse, sabe? Então, tipo, eu achei muito legal. Esses comentários foram, foram supimpas. Nossa, supimpa é uma palavra bem antiga, né? Exatamente. Tá entregando a idade aí. Elfa Kelly. Mas foi muito legal. Eu gostei muito e ao mesmo tempo fiquei triste, sabe? Porque faz todo sentido. O Himmel amou a Frieren desde sempre, até a morte dele, e ele sabia que talvez esse amor deles nunca se realizaria, sabe? Sabia não, tinha certeza. Então, tipo, parecia que ele fazia as coisas pra dar a entender pra Frieren, pra ver se ela, né... Mas vem cá, mas ele não esperava em troca, sabe? Mas vem cá, você não tem impressão que a Frieren, ela é muito lenta, ela não ia perceber isso. Bastava o Himmel ele ser um pouco mais decisivo, se declarar pra ela, talvez ela teria ficado com ele. Só que tem outro problema que eu acho que ele decidiu poupar a Frieren. A história do velhinho. Do velhinho, não. Que ele se casou com uma humana, ela provavelmente morreu muito antes dele. E ele ficou ali pra sempre, amando uma pessoa que já se foi. E tempo é uma coisa que a Frieren tem de sobra. Quanto tempo, se ela viesse a se apaixonar pelo Himmel, ela ia passar a eternidade amando uma pessoa que já morreu, sabe? Então eu acho que talvez ele tenha poupado ela disso também. Mas você não acha que isso também é um pouco injusto da Frieren, dele não ter dado pra Frieren a oportunidade de decidir se ela queria passar por isso ou não? Porque agora ele já morreu. E Eu agora sei. ela percebeu que ele amava ela Eu e que sei. talvez ela tivesse sentimentos por ele. Ela nunca teve a oportunidade de viver isso. Eu sei, mas olha o ponto que ele amava ela. Eu vou poupar ela do sofrimento porque eu não desejo isso pra ela. Entendeu? A gente tá falando de uma pessoa que vai morrer, que vai viver pra sempre. Até onde a gente sabe. Sabe, que eu falei no episódio atrás, não tem data pra morrer os elfos, aparentemente. Não é como se só fossem longevos. Parece que eles são imortais, principalmente depois da apresentação do Craft no anime. Eu acho que eles têm data de validade. Uma hora eles morrem. Eu acho que sim, acho que eles não são imortais, mas eu acho que demora muitos e muitos e muitos anos. Mas, enfim, eu acho que eu também vejo isso como amor, o Himmel não querer que ela passasse por esse sofrimento, sabe? Não tô Sabe por quê? descreditando o amor dele, mas eu acho um pouco injusto também, sabe? Ela não ter a oportunidade de viver isso, sabe? Sim, mas talvez seja melhor ela viver isso com ela. Sabe por quê? Porque a gente tem que considerar mais uma informação que foi dada pra gente no anime. Ela é jovem, aparentemente. E assim, pela a construção que o Himmel fez da própria reputação, ele salvou o mundo, mas o desejo dele era que o mundo não esquecesse ele. Então ele fez de tudo pra perpetuar a própria imagem, a própria história. Após a morte dele, se ele tivesse tido um relacionamento com a Frieren ia ser confrontada com a imagem dele a cada vilarejo, a cada cidade, a cada história. Porque tá lá. O Himmel perpetuou a imagem dele. Mas ela Então, já faz isso. Eu sei, mas você não tá entendendo. E se ela amasse ele e tivesse que lidar eternamente com a perda dele? Entendeu?
Por isso que eu entendo se foi o que ele fez. A gente tá usando a margem pra especulação que o anime abre. Pensando nela também, foi muito foda, muito digno também, sabe? Eu acho que isso seria um problema. Porque, talvez ela esquecesse dele no futuro, mas será mesmo? Se ela tivesse passado uma vida ao lado dele, o quanto ela teria aprendido com ele no que ela não aprendeu só nos 20 anos que eles ficaram juntos? Que nem, mais uma vez, o velhinho tava lá. E eu esqueci de comentar isso no episódio. Isso é tão lindo. Ele não lembrava o rosto, ele não lembrava a voz, ele não lembrava o nome, mas ele lembrava da promessa. Eu fiz uma promessa pra ela. Ele lembrava que ele amava ela, né? Ele não Isso que era lembrava importante. da Frieren, ele não lembrava do Himmel, ele não lembrava do Rei Demônio, mas ele lembrava da promessa. Isso que a Frieren ia lembrar do amor pro resto da eternidade, sabe? Olha, nossa, foda demais, foda demais. Nota 11 pra esse anime, né? De 0 a 10 esse anime é um 11. Como que perde pra Solo Leveling na porra dessa? Nossa, indignação. Mas enfim, gente. Mas é Mais isso, alguma coisa? acho que não, só queria trazer isso porque a gente acabou não comentando, né? E isso enriqueceu pra gente a nossa experiência E olha, com a a gente história. não ia falar nada no final do anime, do episódio tá aí, 33 minutos de vídeo. Mas é isso, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá esquecendo de pedir todo vídeo. Isso, sigam a gente lá se vocês querem acompanhar um pouquinho mais, né? A gente sempre posta notícia, enquete, a gente interage bastante por lá também. Então, Segue a gente lá. segue lá. Vamos lá? Uhum. Tchau, Tchau, tchau. tchau.